Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você está com expectativa? Amém, queridos. Quinta-feira nós tivemos um momento aqui muito bom. Culto maravilhoso, um tempo precioso. Amém. Que praticamente não houve ministração da palavra. Amém. Tivemos um tempo aqui realmente onde colocamos em prática algumas coisas que a palavra nos instrui. Amém. Como exemplo, oração. E tivemos um período bastante longo de oração. O Senhor ministrou algo ao meu coração e eu vou estar compartilhando aqui sobre uma mentalidade que nós precisamos, como igreja do Senhor, nós devemos andar com ela. Amém? Uma forma de ver, de enxergar. Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo 2, amém? Versículo 1. Segunda Timóteo 2, Paulo diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Não é assim? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmiti a homens fiéis, para que também a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor dará compreensão em todas estas coisas. Em todas as coisas. Amém? Então, Paulo ele está falando aqui para jovem pastor. E ele fala de 3 personagens aqui, né? Ele fala de um soldado, fala de um atleta e fala de um lavrador. Amém? Ele diz que o soldado, ele não se envolve em negócio dessa vida. Ele diz que da mesma forma, igualmente o atleta, ele não é coroado se ele não lutar, não é? Combater conforme as normas. Amém? E por último, ele vai falar do lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos, a usufruir do trabalho. Amém? E ele diz, no versículo 7, ele diz: Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor lhe dará compreensão em todas as coisas. Então, esses 3 personagens que Paulo fala aqui, eles não são aleatórios, amém? Eles não são pessoas que eu vou ocupar espaço aqui na carta que estou escrevendo a Timóteo, eu vou falar aqui a qualquer coisa. Não. Ele escolheu a dedo o que significa essas coisas. Amém? Esses 3 personagens. Ele fala de um soldado, fala de um atleta e fala de um lavrador. Amém? Então, isso é muito importante, nós entendemos os princípios que estão envolvidos, que estão por trás dessa mensagem, porque se nós colocarmos em prática, se nós entendermos e colocarmos em prática,
nós teremos resultados diferentes. Amém? E eu não vou falar dos 3 nessa noite. Amém? Talvez outro momento eu possa até dar continuidade, mas eu quero falar nessa noite do soldado. Amém? Eu quero falar dessa noite do soldado. O soldado, não é? Ele não se envolve em negócio dessa vida. Amém? O soldado, para falar um panorama assim, bem rápido dos 3, o soldado e o atleta é algo ligado à própria pessoa. Então, por exemplo, o soldado fala de foco. Amém? Fala de foco. O atleta fala de... O que é que o atleta tem? Disciplina. Amém? Eu estou falando apenas alguns pontos. O soldado fala de foco. Ele deixa tudo, ele tem um único objetivo, um propósito. Ele não se envolve com coisas que o tirem do propósito. E ele fala do atleta, que o atleta ele não é coroado, ele não vence se ele não lutar segundo as normas. Então, quando nós olhamos para a vida de atleta, é uma vida de privações, uma vida de disciplina. Um atleta de alto rendimento, de alto nível, ele tem que fazer muita, vamos dizer assim, se privar de muita coisa. Amém? E ele vai falar, por último, do lavrador. E ele vai falar, o lavrador que trabalha, ele vai gozar dos frutos. Antes de trabalhar, antes de Paulo falar do lavrador, o lavrador tem a ver com o que eu faço. O lavrador tem a ver com o que eu realizo. Mas o atleta e o soldado tem a ver com quem eu sou. O atleta e o soldado vai falar de mim, da minha pessoa. Amém? O lavrador vai apontar para o que eu faço. Então, tanto é que ele vai falar do lavrador que trabalha, ele vai gozar, vai usufruir dos frutos. Amém? Então, são princípios, são coisas que a gente precisa parar e ponderar, porque Paulo não falou aleatório aqui. Mas eu quero falar nessa noite, como eu falei, eu quero falar sobre o soldado. Porque em vários textos, queridos, a Bíblia fala que nós vivemos um combate. A Bíblia, eu sei que é um bom combate da fé, mas essa palavra combate já nos deve deixar alertas. Amém? Já deve nos deixar, preparados. Porque muitas vezes as pessoas, elas... até pensam que não existe inimigo nenhum, que Satanás não é nosso inimigo, que nós não temos adversários, que nós não precisamos nos posicionar, nós não precisamos realmente nos determinar, não é, para vencer situações, para vencer situações que se levantam. O próprio Paulo, ele fala, se você quiser acompanhar alguns textos, se você quiser anotar, lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, sei que o Luiz vai colocar aqui no telão, né? Mas Paulo fala dele mesmo. Ele fala, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Aí ele fala, lutas por fora, temores por dentro. Lutas por fora, temores por dentro. Paulo está falando dele mesmo. E ele diz, olha, eu tive lutas por fora, dificuldades, oposições. Mas ele diz, dentro também existia outro tipo de luta, que era temores. Então existem coisas diferentes que nós enfrentamos. Às vezes, lutas nós enfrentamos em nós, temores, timidez, e tantas coisas que se levantam na nossa própria vida, pensamentos, que o que eu quero falar é que essas situações, se nós não tivermos o entendimento que nós devemos combater essas questões, como um soldado, amém? Como um bom soldado, nós poderemos ter alvos, ter promessas e não vê-las se cumprindo. Amém, queridos? Um soldado, ele faz o quê?
Duas coisas o soldado faz: ou ele está avançando ou ele está defendendo. Não é verdade, autoridade? Basicamente é isso. Ou ele está numa posição de ataque, avançando, ganhando terreno inimigo, ou ele está, depois que ele ganhou o terreno, ele está protegendo, guardando. Amém? Basicamente, nós poderíamos resumir nessas duas ações, duas esferas. Ou ele está avançando, ou ele está defendendo. Paulo fala em Efésios, queridos, que nós não lutamos contra a carne nem contra sangue. Nós lutamos contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade, nas regiões celestes. Aí ele diz: estais firme, cingidos com a verdade, permaneça firme. Amém? Nós olhamos lá para o Antigo Testamento, quando Neemias ele recebe autorização para voltar para a terra dele, para reconstruir os muros da cidade que estava devastada, e ele começa a construir, inimigos se levantam, porque existem oposições, amém, queridos? Existem oposições, e eles se levantam, e se levantaram com Neemias. E a Bíblia diz que Neemias, quando viu a situação, ele diz: gente, se nós quisermos construir e terminar esse muro, fazer essa obra, terminar, vamos fazer o seguinte: é a espada numa mão e a colher de pedreiro na outra. Com uma mão nós trabalhamos, com uma mão nós defendemos. Queridos, eu e você não podemos ter outra posição com a nossa própria vida. Nós olhamos lá para o livro de Apocalipse, o Senhor Jesus, nas suas cartas, diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Então eu e você precisamos ter essa mentalidade. Amém? Eu não estou falando que nós estamos em guerra, nessa guerra desenfreada que muitas vezes é passada de forma errada. Quando se fala de combate, guerra espiritual, por exemplo, muitas vezes é passada de uma forma como se nós estivéssemos, se acabando, o Satanás está pega, aquela coisa horrível. Então, muitas vezes é passada de uma forma como se Satanás e Jesus estivessem em pé de igualdade, quase como pé de igualdade. Isso não é verdade. Nós estamos do lado mais forte. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas ele também diz que existe alguém no mundo. E esse que está no mundo, ele não descansou, ele não parou, ele diz: já são crente agora, então deixa ele para lá. Esqueça deles. Não existe isso. Amém? Então, muitas vezes, essa ideia, dessa questão, dessa oposição espiritual, dessa questão espiritual, muitas vezes é passada de uma forma, exagerada. Como se Satanás, como eu falei, como se Satanás e Jesus estivessem em pé de igualdade. A Bíblia diz, queridos, que quando Jesus voltar na sua glória, vai destruir Satanás e toda a cambada dele com um sopro. Não existe essa equivalência entre Satanás e Jesus. Não existe isso. Amém? Agora, ignorar também que nós não podemos ter aquela vida relaxada, ao ponto de não guardarmos, de não fazermos o que devemos fazer, porque se nós formos negligentes nesse ponto, esse inimigo que já foi derrotado na cruz pode vir contra a nossa vida e ter êxito. Amém? Pode ter êxito. Então Paulo fala para Timóteo, antes dele falar que nenhum soldado se envolve em negócio dessa vida, ele fala no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Amém? Participa dos meus sofrimentos. Primeiro, uma coisa, queridos, nenhum soldado vai à guerra por uma luta que é dele.
Amém? Nenhum soldado, ele vai à guerra por uma luta que é dele, no sentido assim, essa luta é minha. Ele representa ou ele protege um povo, uma nação. Não é verdade? Um soldado, ele defende uma causa. E essa causa, isso é muito importante, eu quero que você pegue nesse ponto, porque se esse ponto eu acredito que é o que, para mim, o meu ver, é o que mais importante deve existir em nós, nessa mentalidade de soldado. Um soldado, ele defende uma causa que é maior do que ele. Sim ou não? Essa causa que ele defende é maior do que ele. Então, o soldado, ele não pensa único, exclusivamente na sua própria vida. Ele pensa um povo, uma nação, uma causa. Amém? Nós não podemos viver uma vida, sabe, dessa forma, muitas vezes individualista, onde o evangelho é quase o que importa sou eu, a minha vida, o meu bem-estar. Esse tipo de evangelho a gente precisa tomar cuidado, porque eu sei que existe o nosso lado, eu sei que existe as promessas de Deus que diz respeito à nossa vida, mas isso é uma parte do evangelho. Isso é apenas uma parte daquilo que Deus tem para nós. A outra parte é aquilo que envolve outras pessoas, é aquilo que envolve terceiros, aquilo que envolve uma causa, aquilo, sabe, que nós defendemos que nem é nosso. E Paulo diz: participa dos meus sofrimentos. Nesse alistamento, queridos, ninguém se alista forçadamente. Paulo diz: participa dos meus sofrimentos, queira se envolver, deseje. E esses sofrimentos aqui, queridos, esses sofrimentos aqui, não são sofrimentos que muitas vezes é passado como doença, pobreza, morte. Não, são sofrimentos como Jesus passou. Amém? Fazendo o bem era injustiçado, ajudando as pessoas e mesmo assim era maltratado. Enfim, os próprios apóstolos, o próprio Paulo, pregando o evangelho, o recompensa e o pagamento era uma surra com varas. Então muitas vezes você vai fazer o bem para a pessoa e o que você faz não é reconhecido, e muitas vezes o pagamento é outra coisa além de uma gratidão ou qualquer outra coisa. Você está entendendo? Isso é um sofrimento bíblico. E que eu e você precisamos entender que faz parte, e nós precisamos enfrentar isso. E ninguém pode enfrentar por ninguém. Ninguém pode lutar essa luta por ninguém. Como um bom soldado de Cristo, essa palavra bom não tem a ver com bondade no sentido de cordialidade. Fulano está tão gentil, tão gente boa. Bondade aqui tem a ver com utilidade. Amém? Ser útil. Ser útil. Soldado de quem? De Cristo. Soldado de Cristo Jesus. Não existe outra pessoa a quem nós servimos a não ser o Senhor. Amém, meu irmão? E eu e você precisamos, sabe, o objetivo dessa noite não é tanto falar de soldado, dos detalhes. O que eu quero nessa noite, o sentido da minha mensagem, o desejo do meu coração, é que nós possamos sair daqui e dizer o seguinte: rapaz, eu tenho um adversário, nós temos adversários, e eu não posso brincar. Eu não posso, sabe, estar desapercebido. Eu não posso estar tão relaxado e não entender que esse adversário, ele vai levantar situações, ele vai levantar oposições, ele vai vir contra a minha vida para que coisas não aconteçam, coisas não surjam, amém? Portas serem fechadas. E eu preciso entender que essas lutas, essas questões, Deus não vai fazer algo que cabe a nós fazermos como bom soldado. Amém?
Na terça-feira, eu falando sobre oração, eu falei sobre aquele detalhe, oração dia e noite. Paulo orava dia e noite. Amém? Jesus orava dia e noite. Sabe, queridos, um bom soldado, um dos elementos, uma das coisas mais que fica, é que ele quase que perde a vida, a sua vida particular. Ele vive se deixarem viver, não é autoridade. Se não tiver missão, se não tiver alguma coisa, então você está livre. Se tiver, meu filho, acabou-se. É assim a vida militar. Você está pronto para sair, terminou o expediente, você está pronto para sair. Apareceu algo, acabou-se. Não, mas eu tenho faculdade, acabou, meu filho. Falta hoje. Então existe uma causa maior. Existe algo maior. Amém? Então a vida, esse elemento soldado aqui, que eu acredito que Paulo não falou aqui aleatório, não falou aqui por acaso, ele não falou isso aqui apenas para preencher espaço, ele vai falar sobre o atleta, ele vai falar sobre o que é o atleta, a disciplina, todo dia. Né, eu lembro das Olimpíadas, o camarada passa 6 horas, às vezes, nadando numa piscina olímpica, dando o máximo de si, e quando ele chega lá na hora da competição, aquelas 6 horas se transformam em minutos, em segundos. Corredor de 100 metros, o cara passa não sei quanto tempo, anos, um treinamento absurdo, uma disciplina, não pode comer isso, não tem que dormir tal hora, porque tudo pode comprometer, tudo pode, comprometer o resultado. Então, o camarada que quer realmente ser um atleta de ponta, ele tem uma exigência absurda, para em segundos ele mostrar todos os anos e dias e meses de treinamento que ele teve. Eu não acredito que Paulo está falando à toa, queridos. Eu não acredito que Paulo está colocando esses personagens aqui aleatórios. Ele vai falar do lavrador, eu quero colher, mas antes de colher tem que plantar, tem o trabalho. Ninguém colhe sem antes a dedicação do trabalho. Amém, amados? Então, nessa noite eu quero focar no soldado. Aqui mesmo, Paulo, olha só, aqui no capítulo 1, aqui mesmo em 1 Timóteo, eu estava lendo sobre isso, até uma deixa, um pouquinho eu não falei isso na terça-feira, quando eu estava falando sobre oração, mas olha só, aqui no capítulo 1, versículo 3, o que Paulo fala para Timóteo. Dou graças a Deus, amém, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar, está escrito assim na sua Bíblia, sem cessar, 2 Timóteo 1,3, eu disse primeira, foi? Foi? Desculpa, gente. 2 Timóteo 1,3, dou graças a meu Deus, de graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar, está escrito essa palavra aí, o que é sem cessar? Não para de pensar, é o que não para, sem cessar. O que é que ele fazia sem cessar? Me lembrando de você, né? Lembro-me de ti nas minhas orações noite e dia. Ou seja, Paulo diz, eu não paro de lembrar e de orar por você de dia e de noite, Timóteo. Isso é o quê? Foco. Amém? Então esse pensamento a gente precisa carregar conosco. Essa disciplina a gente precisa carregar conosco. Esse entendimento que Paulo ele transmite aqui, nós precisamos carregar conosco. Temos um adversário, existem adversidades, existem situações, existem inimigos, e se você não se posicionar diante deles, destas situações,
pode ser que nada aconteça. Porque como soldado, amém? Quem é que combate? Quem é que vai lá na frente? É o soldado. E é bem verdade que nós já lutamos numa guerra, vou usar essa palavra, amém? Para a gente entender, nós lutamos numa guerra que já foi vencida. Amém? Então nós fazemos a menor parte. O nosso trabalho é o menor. Amém? Muitas vezes o nosso trabalho se resume a controlar a nossa própria vida, porque quando fala de Satanás, Jesus já lidou com ele por nós. Muitas questões no que diz respeito ao nosso enfrentamento com o inimigo são questões pessoais. Aquilo que ele fez tentou Eva, quando ele tentou Jesus, tentando, induzindo para que eles fossem numa direção que ele, Satanás, queria. Amém? Aleluia. Esse soldado, queridos, essa mentalidade, esse entendimento, que nós precisamos andar conscientes disso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo 1, 18 diz assim: este é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. E nós sabemos que esse bom combate é o bom combate da fé. Amém? Mas existe um combate. Qual é o combate? Você permanecer focado, você se controlar, não deixar medo chegar, não deixar preocupação dominar, não deixar pensamentos fugirem, se controlar. Isso às vezes é difícil, mas esse é o combate. E não pode ser feito por outra pessoa a não ser por nós mesmos. E não é porque é algo que muitas vezes temos que lidar conosco, com as nossas próprias emoções, às vezes, que isso não é um combate. É. Amém? Eu estava pensando nesses dias, Jesus lá naquele momento de Getsêmani, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Aí ele chama 3 pessoas para estarem com ele em oração, não é? Ele diz: fique aqui e vigia comigo. Eles vigiaram? Não. Aí eu fiquei pensando, Jesus ele teve que orar 3 vezes, repetindo as mesmas palavras. Eu estou apenas imaginando, amém? Estou apenas imaginando. Eu fiquei pensando, rapaz, Jesus pediu ajuda a 3 para estarem com ele em oração. Então, se ele pediu, é porque ele estava no momento que ele precisava desses 3. Só que quando nós olhamos para eles, o que é que eles fizeram? Foram dormir. Então, eles não fizeram aquilo que Jesus havia pedido. E Jesus teve que orar 3 vezes a mesma coisa. Eu pergunto, se eles tivessem feito o que Jesus havia pedido, será que Jesus teria que ter orado 3 vezes a mesma coisa? Será que Jesus não teria vencido aquela situação mais fácil, se aqueles 3 tivessem ajudado ele, tivessem feito o que eles deveriam fazer? Você está entendendo o raciocínio? Eu fiquei pensando, será? Não sei. Lá na glória talvez nós saibamos, temos a resposta para essa questão. Mas eu fiquei pensando, poxa, Jesus não chamaria aqueles 3 inutilmente. Fica aqui, não, eu não preciso de vocês. Não estou aqui, vocês não me servem para nada. Eu só quero que vocês fiquem aí para me fazer companhia. Eu não acredito que tenha sido esse o motivo. Jesus diz, fica aqui e vigia comigo. E a Bíblia diz que porque o sono era grande, os olhos estavam pesados, eles dormiram. Jesus volta e diz, rapaz, vocês estão dormindo já? Orem, vigiem, para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o meu foco é, se esses 3 tivessem feito o que Jesus havia pedido, será que Jesus
teria repetido as mesmas palavras mais de uma vez? Porque a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, falando as mesmas palavras, repetindo as mesmas palavras. Eu pergunto, se os 3 tivessem, tudo bem, Jesus, o que é para fazer? Para interceder aqui, então eu vou interceder, Senhor. Será que Jesus não teria talvez orado apenas 2 vezes? Ele teria vencido aquele momento com uma facilidade maior, será? O que é que você acha? É só para você pensar. Será que Jesus não teria vencido com 2 orações? Ou apenas 2 momentos? Será que apenas um? Será que ele foi, as 3 orações é o extremo, é o limite do judeu, né? E aí, o que é que você diz? Eu estou falando isso apenas para a gente pensar. Porque às vezes as coisas estão pesadas. Por que estão pesadas, queridos? Por que às vezes as coisas estão pesadas? Será que tem que ser pesada? Tem que ser difícil assim? Será que a vida, as situações, elas precisam ser dessa forma? Ou porque muitas pessoas que Deus tem incomodado, tem levantado, e elas se encontram como os discípulos. Estou dormindo. Estou com sono. Amém? Eu estou ocupado. Agora eu não tenho tempo. Agora eu tenho minhas obrigações, eu não tenho tempo para isso. O que é que você pensa? Amém? Eu acredito, queridos, que existe um lugar em Deus onde nós nos tornamos suporte uns para os outros. Quando Paulo diz aqui, participa comigo dos sofrimentos. Vamos dividir as questões, as obrigações, os pesos. Amém? Aleluia. Soldado, bom soldado de Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu acredito, queridos, que muitas situações não poderiam acontecer, não precisariam acontecer na vida de situações, eu digo na vida da igreja do Senhor Jesus, eu falo a igreja de um modo geral, do nosso país. Situações não eram obrigadas, não deveriam acontecer, mas acontecem porque muitas vezes a igreja tem dormido, tem deixado de fazer o que ela deve fazer. Então, ela tem a mentalidade. Qual é a mentalidade? Eu aceitei Jesus, eu estou agora, quero que o Senhor me abençoe, eu quero ser abençoado por Deus. Existe uma mentalidade de soldado, que é o que? Não é apenas a vida individual, tanto é que o texto diz assim, olha, ele não está, a intenção do soldado é agradar aquele que chamou ele, arregimentou, alistou ele, convocou ele. Certa vez, um livro do irmão Reagan, chamado... Alguns livros que ele fala sobre intercessão. Tem a arte da intercessão, o cristão que intercede. E ele fala de experiências que ele estava um dia e ele teve uma visão. E nessa visão ele viu sapos, um monte de coisas saindo do mar. E o Senhor falando de situações que estavam vindo sobre a nação americana. E essas situações só estavam vindo porque a igreja não tinha feito o papel dela. A igreja tinha dormido no papel que ela desempenha aqui na terra. E por conta disso, a igreja americana, né? Por conta disso, situações estavam vindo sobre a nação. Eu acredito que Paulo diz isso a Timóteo, meus irmãos,
que antes de qualquer coisa, ou seja, antes de você orar por seus próprios sonhos e desejos, ele diz, antes de qualquer coisa, faça oração e súplica em favor dos reis, em favor daqueles que estão investidos de autoridade, para que vivamos, para que tenhamos uma vida boa, com toda piedade e respeito. E isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa mentalidade de que nós carregamos uma causa, esse entendimento que nós não vivemos apenas em prol da nossa própria vida. Amém? Aleluia. É só para você e eu podermos pensar nessa noite, queridos. Porque diz, um bom soldado de Cristo Jesus. Bom soldado, como eu já falei, tem a ver com utilidade. Se você hoje morrer, se você hoje partir por um motivo, quem vai chorar você, a sua morte? Só a sua família? Quem vai sentir a sua falta? Eu quero que você pense sobre isso, queridos, porque isso nos tira daquele lugar de dizer o seguinte, olha, eu não vou mais viver essa vida. Quem vai sentir a sua falta? Só a sua família? Isso não é espetacular, queridos, isso é normal para todo mundo. Agora tem que sentir nossa falta outras pessoas. Pessoas que nós realmente somos alguém que tem abençoado a vida deles. Esse rapaz, eu não conheço aquele rapaz, eu não conheço aquela moça, eu não sei qual é a família dela, mas ele tem sido uma bênção na minha vida. Amém, meu irmão? Se apenas a minha família vai sentir a minha falta, chorar, que bom, mas isso não tem nada de especial, todo mundo, até os bandidos fazem isso. Quando alguém morre, eles sentem a falta um do outro. Mas conosco não pode ser assim. Amém? Nós temos utilidade para o reino de Deus, nós temos um plano de Deus para andar aqui nessa terra, existe um projeto do Senhor para andar aqui nessa terra. Mas Paulo diz para Timóteo, versículo 3, ele diz, participa dos meus sofrimentos. Queira participar, queira se envolver, queira amém? Algum tempo atrás, nós morávamos ainda em Campina Grande, na época, na Paraíba, e nós tínhamos o hábito de fazer o seguinte, nós tínhamos o hábito da seguinte forma, nós levantávamos todos os dias às 6 da manhã, e eu trabalhava na igreja, então nós, antes de ir para o trabalho, reunia a família, e nós tínhamos um período de oração, onde nós decidimos, Tati, minha testemunha, nosso propósito é, Senhor, nós não estamos aqui para orar por nós, pelas nossas necessidades, por coisas nossas. Estamos aqui apenas para interceder, para orar por alguém que esteja nesse momento precisando, ou... Então nós ficávamos lá, dávamos as mãos, ficávamos sentados na mesa, passávamos um tempo só orando em outras línguas, de repente a gente começava a interceder por pessoas, começavam a levantar em oração por pessoas começavam a vir ao nosso coração e a gente começava a interceder, falar. E queridos, eu poderia falar aqui N testemunhos de respostas, que era exatamente o que pessoas estavam passando. Amém? Teve um determinado para você ver como o Senhor ele é fiel e poderoso. Teve um determinado dia que nós estávamos lá e de repente eu sabia que alguém estava correndo perigo de trânsito, no acidente de trânsito. Nós começamos a interceder, pedindo ao Senhor livramento, pedindo ao Senhor que guardasse aquela vida. Eu não sabia nem quem era. Mas simplesmente
decidimos fazer aquilo. Intercedíamos ali, passamos um período orando, de repente veio paz e tranquilidade, e o Senhor falou no meu coração a respeito do Francisco, o vaso Francisco. Ele vai testemunhar isso. Que era alguém da família do Francisco. Né? Não, na época, não sabia, né? Alguém da família do Francisco. Que esse Francisco, para você que não sabe, é um irmão lá de Fortaleza. Hoje ele é pastor de uma igreja, ministério próprio. Na época nós trabalhávamos na igreja, fazíamos o trabalho dia a dia. E eu cheguei na igreja, lá em Campina Grande, e eu disse: Francisco, aconteceu assim, assim, estávamos em casa e temos o hábito de fazer assim, assim, e hoje veio algo ao coração do que o Senhor estava, nós oramos e intercedemos, e o Senhor deu livramento do acidente de trânsito para alguém da sua família. Aí ele ficou assim espantado, aí ele ligou para casa. E ele ligou para casa. Aí o espanto foi maior ainda. O irmão dele, que eu nem sabia, nem conhecia, né? O irmão dele, naquele dia, não é, ele teve um livramento do trânsito, de um acidente de trânsito, que o carro ia passar por cima dele, mas não, de alguma forma, o cara conseguiu controlar o carro e não matou ele, porque se o rapaz não fizesse isso, ele teria morrido naquele dia. Então, assim, ele ficou muito espantado. Disse, você está entendendo, amados? Glória a Deus. Né? O Senhor fala para o profeta: eu procurei alguém que se colocasse na brecha em favor desta nação, mas não encontrei ninguém. Aleluia. Deus seja louvado. É muito importante, amados. É muito importante nós nos alistarmos nesse exército, se é que eu posso dizer. Porque esse exército, né? Você se alista nele voluntariamente. Você diz: Senhor, eu estou aqui. Eu quero servir a tua causa. Eis-me aqui, Senhor. Queridos, Deus, Ele não vai descer do céu, Ele não vai enviar os anjos para fazer o que cabe a mim e você fazermos. A palavra diz lá, até com respeito ao profeta Isaías, o Senhor fala: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? No chamado do profeta Isaías, né? Isaías 6, se eu não me engano. A quem enviarei? A Isaías: eu, Senhor. Envia-me a mim. Amém? Aleluia. Sabe, essa mentalidade, esse entendimento, que nós não servimos a outra coisa a não ser uma causa que não é nossa. Nós fazemos parte, nós somos beneficiados por ela, graças a Deus. Queridos, às vezes a gente está desanimado, triste por algumas coisas, porque algo não tem acontecido, porque uma coisa não aconteceu, é porque realmente nós não temos noção do que é inferno. Porque se nós soubéssemos o que é realmente o lago de fogo e enxofre, o que é realmente aquelas palavras que Jesus diz no Evangelho, ali haverá choro e ranger de dente, nós seríamos muito mais felizes e gratos só pela salvação que nós já temos. E às vezes a gente condiciona a nossa alegria por coisas: isso não aconteceu, eu estou triste porque, isso não aconteceu, aquilo outro não aconteceu. Eu sei que isso não é algo agradável, eu sei que não é bom, mas existe algo muito maior. É por isso que nós olhamos para a palavra e olhamos o homem como Paulo, que mesmo debaixo de chibata, prisão, pedrada, era um homem que não perdia a alegria, a motivação, porque ele estava olhando para algo maior do que as coisas aqui da terra. Graças a Deus pelos benefícios que nós temos aqui na terra, graças a Deus pelo melhor da terra, ter uma vida boa, usufruir do que há de bom, graças a Deus, mas isso não é tudo, amados.
A nossa vida não pode apenas estar olhando e focado para isso, como se isso fosse a coisa mais importante, porque não é. Porque no momento que nós abrimos, deixarmos esse mundo, no momento que eu e você partimos daqui, aí você vai ver o que é realmente riqueza e o que é realmente um privilégio, que é estar com o Senhor. Amém? Aleluia. Deus seja louvado. Essa mentalidade, sabe? Eu defendo uma causa, diga eu defendo uma causa. Diga eu tenho uma causa. Sabe, não é nossa. As ordens, o soldado, uma coisa é muito importante. Tem uma frase que eu logo aprendi lá no quartel na época, né? Existe um ditado lá no quartel que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? Então, as ordens vêm de cima para baixo. O comando, ele decide. Amém? E as ordens vêm de longe. E ele simplesmente vai chegando. E o soldado, ele não vai ficar dizendo, não, que é isso? Eu não concordo com isso. Não tem isso, queridos. Não tem esse pensamento. Não vou fazer porque eu não concordo. Não, isso aí eu não acho que seja algo legal, não. Não tem isso. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu acredito que falta um pouquinho desse elemento de soldado, eu digo em nós, a igreja do Senhor, sabe? Onde esse elemento pessoal, ele deixa de existir. Essa vida própria, esse amor próprio. Não, isso eu não concordo, isso não aceito, isso aqui eu não acho legal, isso aqui não, isso aqui não for. Não é assim. Amém? E a gente precisa entender que existe um comando. É como Jesus andando, eu vou estar finalizando já. Jesus, depois da ressurreição, ele aparece para os discípulos e ele chama Pedro. Pedro, lá está lá no final do Evangelho de João. Pedro, vamos andar. E Jesus começa a falar com Pedro a respeito da morte que Pedro haveria de passar. E Pedro andando, olha para trás e vê João está seguindo, né? Aí ele olhando, né, Pedro só recebendo as instruções do Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Sim. Aí, talvez ele olhasse para João e o Senhor não dizia nada para João, né? Só para mim, só me dando... Tu me ama, Pedro? Realmente, então apacenta as minhas ovelhas. Sim, Senhor. Aí chega um momento que o Pedro diz para Jesus, Senhor, e quanto a este? Aí Jesus, educadamente, não é com muito amor nas palavras, diz, a vida dele não te interessa. Foi isso que Jesus disse, em outras palavras, disse, se eu quero que ele viva até que eu volte, o que te interessa? Quanto a ti, faz o que eu estou mandando. Amém? Eu não acho que ela está fazendo a vontade de Deus. Não. No momento que eu começo a olhar e vejo quem está fazendo a vontade de Deus, querido, eu tirei o olhar de mim e eu já me perdi. Porque se eu estou olhando para a irmã, para o irmão, para ver quem está fazendo ou não está fazendo a vontade de Deus, eu acho que ela está em desobediência. Eu já esqueci, já tirei o olhar de mim. E eu não posso tirar esse olhar de mim. Eu tenho que me preocupar comigo, com a minha vida. Se eu estou sendo um bom soldado, útil. Aleluia. Eu acredito, queridos, que dentro da nossa casa existe muita coisa, né, que nós geralmente temos. Mas o que acontece? Amém? Não fiquem com raiva com o que eu vou dizer, amém? Mas geralmente quando a gente vai fazer uma faxina, o que a gente faz? Isso aqui pode jogar fora, isso aqui pode dar, isso aqui... Por que a gente faz isso com alguns objetos? Às vezes até eletrodomésticos que estão bons, estão funcionando. Não, isso aqui pode dar, isso aqui não, isso aqui eu não vou querer. Por que nós fazemos isso? Porque aquilo não me tem utilidade.
Quando algo não me tem utilidade, embora esteja em perfeito uso, em perfeito funcionamento, eu posso dizer, não, isso aqui dê para alguém que utilize, não está me servindo. Amém, amados? Aleluia. O Senhor diz algo parecido lá em João 15. Ele diz, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. O ramo que não dá fruto, corta. O que é fruto? A sua vida, você nasceu para um propósito. E fruto é andar nesse propósito. Fazer aquilo pelo qual você veio a existir. Amém? Então esse elemento de soldado, essa mentalidade dizer o seguinte, eu não devo pensar apenas em mim, eu não devo apenas olhar e achar que eu sou o centro, no sentido de que tudo que me importa é a minha vida, eu só me preocupo com o meu bem-estar, as minhas orações giram em torno de mim, dos meus sonhos. Sou eu e eu. Não, o soldado ele não pensa dessa forma. O soldado ele está ali simplesmente... Na verdade, eu vou dizer bem claro. O soldado dentro do quartel ele não tem vontade, ele não tem vida. Ele está ali para servir a um propósito maior do que ele. As escolhas pessoais de um soldado... Quando eu falo soldado, querido, estou me referindo do general mais baixo, não é isso? Não é autoridade? Não estou falando soldado, não estou falando do soldado que é o último no nível da hierarquia, não. Eu estou falando do general ao soldado, recruta, que é o mais baixo em hierarquia. Na hora que ele entra no quartel, a sua vida pessoal, as suas escolhas, se naquele momento, naquele dia, ele pode estar em casa, mas aconteceu alguma coisa, estourou algum problema, uma guerra, uma ameaça, fulano de tal, vem para cá agora. Acabou-se. Isso traz uma ideia, queridos, o que eu estou falando é que quando Paulo fala dessa questão do soldado, eu não acredito que Paulo está se referindo que é uma luta, Satanás vem, você tem que se defender, e é um combate muito grande, porque o inimigo vem muito demônio. Não, eu sei que existe esse lado, eu sei que existe esse ponto, mas eu estou falando mais dessa questão muitas vezes que está ligada à nossa vida, que se a gente não tomar cuidado e não puxar as rédeas, nós acabamos nos perdendo. Onde tudo que interessa somos nós. Eu. Eu sou eu sou a abertura da oração e eu sou o fechamento da oração. Sou eu, é tudo eu. Eu acredito que esse é o ponto principal, porque Paulo diz, olha, porque o objetivo do soldado é agradar, é satisfazer aquele que alistou a ele, aquele que regimentou. Ele não tem outro objetivo a não ser esse. Amém? Aleluia. Ele serve a uma causa, a um objetivo, a um propósito. E nós estamos inseridos nisso, queridos. Graças a Deus que nós já fazemos parte disso. Graças a Deus que nós não precisamos fazer nada mais além de dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu quero te servir. Eu quero realmente te servir, Senhor. Amém? Eu quero te servir. Eis-me aqui. Você pode contar comigo. O que é que eu posso fazer, Senhor? O que é que eu posso fazer? Que existe tanta coisa que nós podemos fazer. Tanta coisa que eu e você podemos fazer. Tem coisas que você pode fazer que ninguém mais pode fazer. Tem coisas que eu posso fazer que ninguém mais pode fazer. Graças a Deus que nesse reino, nesse exército celestial, existe lugar para todos. Não existe alguém que seja inútil. Não existe.
Não existe ninguém que diz assim, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada. Meu único trabalho é vir sentar no banco. Tudo bem, mas pode ser que o seu trabalho seja daqui para lá. Tem coisas lá fora que o Senhor quer que você possa fazer, tocar vidas, sabe, influenciar, não sei. Mas no momento que você se coloca disponível, Senhor, eu estou aqui. E isso verdadeiramente, com um pensamento genuíno, dizer assim, eu quero te servir, eu tenho certeza que coisas começam a mudar. Você começa a ser guiado. Isso não significa que quando você diz, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, amanhã já apareça algo. Não, pode levar um certo tempo, porque o Senhor ele vai começar a mover situações, pessoas, para direcionar você. Mas quando você permanece, eu quero, Senhor, eu continuo aqui, eu estou aqui ainda, eu não arredei o pé. Mais cedo ou mais tarde, querido, você vai estar envolvido com algo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós não somos descartáveis, queridos, muito pelo contrário. Somos únicos, preciosos, valiosos para o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Então, é simplesmente o dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém? E se você acha, queridos, que servir a Deus não tem recompensa, engana-se. Amém? Pode ser que a recompensa nem venha nessa vida, mas vai vir. Que recompensa um homem como Paulo teve aqui nessa vida? Que recompensa ele teve? Não aqui, queridos. Mas eu digo uma coisa: não existe um que sirva, que se prontifique para servir o Senhor, que fique sem recompensa. Eu lembro há anos atrás, morando em João Pessoa, veio um evangelista americano, não lembro mais nem o nome dele. Ele veio fazer algumas cruzadas aqui no Brasil, e fez uma lá em João Pessoa, e eu era o motorista da van da igreja, eu dirigia a van, e eu fiquei responsável de levar ele para cima e para baixo. Eu levei ele para Campina Grande, ele foi dar aula na escola de ministro, ele ministrou na igreja lá de Campina Grande, voltei para João Pessoa, ia buscar ele no hotel e ficava fazendo isso. Ele viajava o mundo todo. Na época, quem estava acompanhando ele era José Alegria, né? José Alegria era solteiro ainda, não era nem casado com Cátia, ainda uma irmã que... enfim, então eu fiquei andando. Esse homem, ele passava meses fora de casa, porque a agenda dele era tão lotada. E assim, o evangelista, ele prega para multidões e milagres acontecem, salvação em massa. Isso é maravilhoso, isso é algo poderoso, queridos. Sabe, milagres acontecendo, só que ele é gente, e ele era um senhor de idade, ele era avô. E aí, enquanto eu estava dirigindo aquela van, para cima e para baixo com ele, o Espírito Santo começou a ministrar as coisas no meu coração, para mim falar para ele. Eu disse, não vou falar para ele. Não vou falar para ele. Aí aquilo me incomodando, eu disse, até que chegou um momento, eu vou falar. Aí eu cheguei para ele, né, num dos dias que eu fui buscar ele no hotel, aí eu falei com o José, eu disse, José, eu queria falar algo para ele. Você pode traduzir para ele, né? Aí ele, pode falar. Eu disse, olha, existem recompensas e coisas que você só vai, do seu trabalho, que você só vai ter na glória. Aí ele parou, ficou olhando assim. Aí, naquela hora eu comecei a falar, Deus, ele vê o seu trabalho, o seu sacrifício, os meses que você fica fora da sua casa, longe da sua família, a saudade que você tem, mas sabe que nada disso está ficando esquecido pelo Senhor. Irmãos, quando eu comecei a falar isso, esse homem, um senhor, começou a chorar, ele desmanchou em choro. Isso é o preço do evangelho, da salvação, queridos. Fica, muitas vezes, no caso desse homem, longe da família, longe de casa, pregando o evangelho. Ele está fazendo a vontade de Deus. Salvação, multidões sendo salvas, pessoas sendo curadas. É isso que Deus quer.
Mas isso não significa que ele vai fazer assoviando. Ele tinha uma casa, ele tinha uma família nos Estados Unidos, ele era avô, ele não podia ser como muitos outros avós que tinham aí, que curtiam o seu netinho crescendo, brincando com o seu neto. Ele não podia ter essa vida, e isso nem sempre é fácil. Amém? Mas isso é uma mentalidade de soldado. Eu estou aqui para servir o Senhor, embora nesse momento não seja algo agradável, não seja algo que eu faça com alegria, mas eu estou fazendo por causa do Senhor. Mas eu sei que um dia, queridos, a recompensa chega. Amém? Aleluia. Então não meça esforços para servir ao Senhor. Não meça esforços para servir ao Senhor. Eu sei que a ministração saiu totalmente diferente do que eu pensava ministrar. Totalmente o sentido contrário. Mas não meça esforços. Seja inteiro naquilo, envolva-se inteiramente, coloque o seu coração inteiro. Paulo dá uma palavra para Timóteo, eu estou finalizando com essa. Paulo fala para Timóteo: olha, nada faça com parcialidade. Ser parcial. Não ser inteiro, não ser intenso. Aleluia. Amém, queridos? Não faça as coisas com parcialidade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, com esse entendimento. Eu sei, Senhor, que muito do que nós precisamos de entender, Senhor, muito mais, Senhor, ainda o Senhor precisa ministrar os nossos corações. Eu sei que o que eu falei é apenas a ponta do iceberg para tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar na nossa vida. Oh, meu Deus. Mas eu só quero dizer, Senhor, eis-nos aqui para te servir. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem um texto lá em Hebreus, queridos, capítulo 11, falando da galeria da fé, diz que eles não amaram a própria vida. Homens que não amaram a própria vida. Homens que a terra não era digna. Oh, irmãos. Oh, Deus. Queremos ser esses homens e mulheres, Senhor. Homens e mulheres que se tornarão. Oh, Pai. Obrigado porque a cada dia Tu nos dás a oportunidade de fazer a Tua vontade. Oh, Senhor, eu sei que nessa noite algo foi acrescentado aos nossos corações. Obrigado pela intensidade aumentada. Obrigado pela intensidade elevada, Senhor, em nossas vidas. Obrigado pelo desejo, pela parcialidade desaparecendo. Obrigado, Senhor, porque seremos intensos, muito mais intensos, cada vez mais intensos em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque Você é aquele que dirige e guia cada um de nós. Oh, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá para Te servir. Comece a agradecer, querido, pelas oportunidades. Se você realmente deseja isso, simplesmente a palavra fala de oportunidades. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que virão até nós para servirmos a Ti. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Amém. Glória a Deus. Era isso que eu tinha que compartilhar com os irmãos. Era isso que vinha ao meu coração e eu espero ter conseguido compartilhar, ter
acrescentado algo ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Os avisos já foram dados, né? Então, graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Vamos em paz. Sejam abençoados na prática da palavra em nome de Jesus.